francês Emmanuel Macron, os dois se encontraram para discutir a situação na fronteira com a Ucrânia. Neste momento, eles estão dando uma entrevista coletiva para os jornalistas lá em Moscou. Emmanuel Macron está pessoalmente envolvido na tentativa de evitar um conflito, de tentar uma invasão russa na Ucrânia. Ele já tinha dado telefonemas a Vladimir Putin, agora faz essa visita a Moscou e, em seguida, ele vai para a Ucrânia para ver exatamente o clima no país, ali na capital, Kiev. A expectativa é muito grande para que esse encontro possa começar a tentar desanuviar as tensões, reduzir as tensões ali no leste europeu. Hoje, nos Estados Unidos, aí você vê a quantidade de jornalistas acompanhando essa entrevista. Nos Estados Unidos, hoje, foi a vez de Joe Biden se encontrar com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Claro que o tema principal também foi a tensão no leste europeu da possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Os russos dizem que os Estados Unidos estão agindo de forma provocativa. Os americanos dizem que uma invasão é iminente. Há reforços da OTAN na região, há reforços russos na região. O clima vem ficando assim já há algumas semanas, sem nenhuma possibilidade até agora de reduzir estas tensões. Daí a importância dessa visita do presidente francês, de uma força do Ocidente, ir até Moscou falar pessoalmente com Vladimir Putin. Há um certo isolamento internacional do presidente russo, por isso que é tão importante a presença de Macron, mas, claro, é preciso saber como foi essa negociação, em que termos, o que foi pedido por Macron, o que foi oferecido pelos russos e, principalmente, a tensão que envolve todo o leste europeu. Nós temos a tradução dessa entrevista agora ao vivo com a Denise Bobadilha. Líbia, que nós já vimos, nos quais já vimos operações militares imensas. Por exemplo, em Belgrado, foi uma operação que aconteceu, que foi muito longe de ser considerada algo de fins pacíficos. Nós também não podemos nos esquecer e desprezar a doutrina militar da OTAN, alguns anos atrás, que diz que a Rússia era um adversário, e disse isso diretamente. E há também a competência da OTAN em lidar com fronteiras. Portanto, eu acho que é possível. Não é possível que eles peçam que nós não mexemos nas nossas fronteiras. Nós acreditamos que isso é uma ameaça à Rússia, à soberania da Rússia. Mas os Estados enxergam isso como uma ameaça e estão usando isso como uma tese para criar relações injustas com a Rússia. Esse elemento de lidar com a Ucrânia, e especialmente ceder financiamento para armamentos da Ucrânia, envolve esse aspecto também. Nós ficamos nos reunidos, eu e o presidente Macron, por 4 ou 5 horas e falamos sobre o que está acontecendo em Kiev e em Minsk. E o acordo de Minsk, de Belarus. E o que vemos é que há uma subversão, esses acordos estão sendo desmantelados no momento. O que precisamos são de direcionamento local, mas a legislação ucraniana, nesse momento, ela não consagra essa fórmula.
Os acordos de Minsk poderiam ter, então, concessões. E esses acordos não estão sendo cumpridos, portanto, nós somos a favor da soberania do território deste país e também dos países vizinhos. Nós falamos também do desenvolvimento de questões de direitos humanos e da suposta perseguição a supositores políticos na Rússia. E nós conversamos também que se nós tivermos dificuldade nessa situação, nós podemos ajudá-los. Foi isso que o presidente me disse hoje, mas hoje eu gostaria de confirmar a minha proposta de lidar com o problema da Ucrânia. É uma perseguição. Como um inimigo, tratar isso como uma inimizade de Estado é lidar nisso como um nível de ameaça. Eu acho que é uma discriminação contra os russos nesse aspecto. Portanto, porque há pessoas que elas que têm a língua russa como sua língua natal. E, portanto, seria muito estranho se isso acontecesse em outro país europeu e não lidassem com essa situação da mesma forma. Falamos das garantias de segurança à Europa. E falamos também, amanhã ele irá a Belarus e nós conversamos também sobre as reuniões que serão feitas por lá. Falamos do apoio da Rússia a um cessar-fogo e a importância do significado do Acordo de Minsk. O senhor Michel, junto com o presidente, nos ajudou durante a reunião. E também conversamos em ocasiões anteriores sobre o programa iraniano de armas. Alinhados com o Conselho de Segurança da ONU, de acordo com se o programa está alinhado com o Conselho de Segurança da ONU. Tratamos também dos nossos esforços diplomáticos contínuos. Acredito que as posições aqui são bastante claras e também falamos de relações bilaterais, especialmente nas nossas relações econômicas, e que, apesar do coronavírus, da pandemia, houve um aumento de 71% no comércio dos dois países. E isso trouxe 21 bilhões de rublos. E há 16 empresas muito bem-sucedidas na França, na Rússia. Portanto, nós tratamos também de questões econômicas, além de questões humanitárias. Eu gostaria de agradecer ao presidente da França pelos esforços para ajustar essa situação, esse problema que temos no momento em relação às nossas relações com a OTAN e à segurança a segurança dos países europeus, a estabilidade e, é claro, a questão do leste da Ucrânia.
Eu sei que, apesar dos problemas que todo líder enfrenta, especialmente nos grandes países europeus, o presidente veio até aqui para conversar, para trocarmos opiniões, e acho que é assim que devemos seguir. Agora são 6 horas e 15 minutos. A nossa redação vai continuar acompanhando essa entrevista coletiva que acontece neste momento em Moscou. E para você ver a importância deste encontro, agora são 6h15 aqui no Brasil, 00:15 em Moscou, e os dois presidentes, Macron e Putin, estão dando uma entrevista coletiva. A gente ouviu apenas o lado do presidente russo, Vladimir Putin, onde ele questionava principalmente, citava como diz na legenda, esse alarde que os russos acusam os americanos para prejudicar a Rússia e provocar uma guerra, isso na visão de Putin, e questionando alguns acordos internacionais, como o Acordo de Minsk de 2014, que foi assinado para pôr uma certa tranquilidade, uma certa paz entre Ucrânia e Rússia, mas que estariam sendo descumpridos esses acordos assinados em 2014. Os russos questionam principalmente a presença de tropas da OTAN em alguns países que eram repúblicas soviéticas, mas depois de 1991, quando houve o esfacelamento da União Soviética, surge a Rússia e todas aquelas 15 repúblicas ganham as suas independências. Várias delas já abrigam tropas da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Isso ameaça um pouco a soberania russa e é natural a tensão que exista na Rússia neste momento. Agora a gente vai voltar para Moscou, porque me parece que Emmanuel Macron vai dar a sua visão sobre esse encontro. A tradução é de Denise Bobadilha. Nos encontramos em Moscou. Nós tivemos uma troca muito rica. Conversamos bastante, especialmente a questão de garantias para assegurar a estabilidade e a segurança na região. Nós tratamos das garantias de segurança e o tema da Ucrânia. E o presidente tem uma visão muito sólida, muito forte. E há uma diferença de visões e nós temos de olhar em cada um dos olhos e conversarmos a respeito. Obviamente, a política de ter uma porta aberta, ela foi eficaz em casos como da Suécia e Vilna. Mas, por outro lado, nós concordamos com o que foi dito, com a incompreensão dessa necessidade de construirmos novos termos, de construirmos uma conversa que leve todas as necessidades. Eu não acredito que isso envolva uma revisão parcial dos últimos 30 anos ou princípios fundamentais, ou pela limitação de certos membros, a limitação de certos direitos a países da Europa. Dito isso, nós tentamos enxergar o quão longe podemos concordar para seguir nas próximas semanas e olharmos para a necessidade para evitar o aumento das tensões, porque a situação agora traz todo tipo de perigo em termos de desequilíbrios, falta de estabilidade, e o país pode ser vítima de todo tipo de instabilidade, não sem falar dos problemas de saúde. Então, nós, portanto, concordamos juntos em medidas concretas, específicas para estabilizar e diminuir a tensão juntos. E nos próximos dias e semanas, nós deveremos, fazendo consultas com os Estados Unidos, com a OTAN,
OTAN, com a União Europeia e com negociações que eu também terei amanhã em Minsk. O presidente Putin disse que está preparado para ouvir essas conversas e para manter as iniciativas, especialmente em relação à integridade territorial da Ucrânia. Esses desafios são muito determinantes e nós devemos buscar sempre o diálogo. E acho que isso se conecta com o que o presidente disse, que as conversas devem ser sempre a questão de fundo. Eu não acredito que a situação atual não possa ser resolvida. Nós devemos trabalhar para garantir a segurança. O que construímos e fizemos juntos em nível de estados, nos contextos não só de Rússia e França, mas também de todos envolvidos, em todos os estados europeus. É a base da segurança europeia. E também nós tratamos do acordo de Paris e devemos tratamos também da questão de violação de fronteiras em diferentes lados, assim como os direitos humanos e os direitos fundamentais. Eu acho que uma lição que poderemos tirar daqui é que a segurança do continente, para ser mantida, deve corrigir os erros do passado. Nós passamos algumas horas falando sobre isso hoje, mas essencialmente é uma discussão que já vem levando anos. O número de erros históricos nós não devemos pensar que há lados inocentes aqui ou lados diferentes. Nós temos de pensar nesse horizonte, mas não podemos ter o risco de trazer um confronto para a Europa e que afete a sua estabilidade legal. Portanto, é muito mais fácil começar um conflito do que construir a paz e a estabilidade. Portanto, eu estou convicto de que eu acredito que eu estou condenado a ser o otimista aqui. O compromisso russo, a soberania e a lei é algo com o qual nós podemos construir a estabilidade na Europa, reafirmando o papel da OCE e também trabalhando com novas soluções. Em relação Agora são 6 horas e 23 minutos. Acompanhamos um pouco mais da fala dos dois líderes, Putin e Macron, nessa entrevista coletiva ao vivo em Moscou. Antes do encontro, que durou cerca de 4 a 5 horas, segundo Vladimir Putin, entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron, o presidente da França, Macron se dizia razoavelmente otimista. Agora ele acaba de falar que continuo a ser um otimista. Estou convicto de que continuo a ser um otimista depois desse encontro. Amanhã, Emmanuel Macron vai para Minsk, capital de Belarus, e depois para Kiev, e ainda tem viagem esta semana para Berlim. Ou seja, o presidente francês tenta costurar um acordo, mas Vladimir Putin disse: vou falar por telefone após Macron manter conversas com a liderança ucraniana. Ao longo dessa edição do Prime Time, nossa redação continua acompanhando essa entrevista coletiva em Moscou e nós podemos voltar com novas atualizações deste encontro entre o presidente francês e o presidente russo, que teria durado de 4 a 5 horas, nas palavras, nas contas de Vladimir Putin.